Oh, yeah! Ah! Waka Bitcoinheiros! Ah! Ah! É dia do all-time high hoje? Oh, Não yeah! sei vocês. Cara, que painel maravilhoso. Dov, antes de começar, dá boas-vindas aos nossos convidados especiais de hoje. Marcel Pechmann, do Radar BTC, que já é da casa aqui, já veio aqui mais de 50 vezes. Chega chutando a porta. Marcel, seja bem-vindo. Obrigado. Valeu, um prazer. E ao lado do Marcel, nosso querido Renato Amoedo, autor do livro Bitcoin Red Pill, e pela primeira vez aqui numa live. Renato, a gente convidou você... Minha honra, muita coragem de me colocar numa live aqui, hein? É arriscado. Eu sugeri colocar você hoje no painel. Tava com medo que o pessoal ficasse muito nervoso. Eu precisava de alguém para acalmar a galera. Na hora me veio você na cabeça. É tipo apagar o fogo com a gasolina, né? Acalmar. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Quem não estiver entendendo, é só colocar na velocidade 0,5 e dar play aqui. Tá tudo bem. É isso aí, galera. E outra coisa, eu quero falar uma coisa. Acho uma vergonha, estou realmente envergonhado da gente ter usado esse clickbait do Elon Musk para trazer audiência hoje. Uma vergonha colocar esse cara no thumbnail. E tudo que a gente falar hoje sobre esse cara, sei que a gente vai falar sobre ele, é totalmente irrelevante ao Bitcoin. Não mudou nada no Bitcoin. Tudo que a gente falar hoje que seja referente ao Elon Musk é simplesmente papo jogado fora. Será? Será? Não sei. Fala, por que não? Então, por quê? Porque eu recebi agora há pouco teoria da conspiração, mas eu recebi um e-mail com supostamente uma conversa aí de alguém falando que estava rolando um conluio para dumpar um long que o Musk tinha aberto. E por isso que dumpou para os 30 mil, abaixo dos 30 mil. Você não leu isso, Marco? Será? Do Musk, como é que é? Não. Dumpar um long que o Musk tinha aberto. Como se tivesse sido orquestrado todo esse movimento que a gente viu essas últimas horas. Não, aquela única segue aí as orders, não sei. O que falar que acha depois disso, é fácil, dessa teoria? A única coisa esquisita que teve foi aquela compra de puts, que são opções de proteção para queda, que foi uma quantidade grande que foi feita e o cara comprou de forma agressiva. Fechou um pouco o market maker na Paradigm, depois ele foi ao mercado comprando put para se proteger de uma queda do mercado, e isso algumas horas antes, alguns do Elon Musk botar lá no Twitter, enfim, aquele comentário negativo. Então, se tem uma teoria da conspiração, então. Parte daí. Tá. Ok, mas espera. Esse dump é relevante? Depende, para quê, especificamente? Ué, não é o primeiro dump que acontece, não é a primeira vez que isso acontece. Sim, todo ciclo tem um dump desse jeito. É normal, nenhuma novidade. Que ninguém esperava, tava todo mundo ficando rico, todo mundo Renato, tá mudo. Não tá prestando áudio, não? Agora sim. É isso. Em 2013 foram 6 quedas entre 50% e 80%, não é isso? Em 2017 foram 6 quedas entre 30% e 40%, mas não aconteceu um período como a gente teve agora, de 6 meses subindo e em 7 meses multiplicar por 7. Isso não tinha acontecido. De long, de você acabar com o long do cara, eu acho improvável, porque ele é um cantilionário. Esses caras conseguem financiamento grátis, com juros zero, como esquema do Saylor. Para que um cara desse ia arriscar fazer uma alavancagem dessa dentro de corretora? Isso não faz sentido.
Pois é. Faz sentido para os senhores o Musk se alavancar através de opções ou pagando funding em alguma dessas corretoras e arriscando tomar um hacket? Isso para mim não faz sentido nenhum. Não sei se faz sentido, mas eu não duvidaria do Musk. Ele é fanfarrão, né? Às vezes Eu acho só de que brincadeira. seria o estilo Disney, né? Assim, com um terceiro, sem expor quem é quem tá fazendo o negócio. Eu não... Mas enfim, sei lá, cara. É cripto, né? Cripto tem essa. A gente sabe que ele tem exposição a Doge, que ele entende, enfim, pode estar brincando no mercado de cripto. Entrou aí o bilionário no parquinho, só tem plebeu lá, só tem plebe, e entrou o bilionário com... Tá todo mundo brincando com um aviãozinho de brinquedo e chega o bilionário com um aviãozinho de verdade, lá o Kiko, pra, né, estragar a brincadeira. Não, vários bilionários, inclusive o Winklevoss, ele provocou, tanto no Corona Day quanto agora, as pessoas vão atrás dos hacks da galera alavancada, do margin trading. Mas vocês não estão dando atenção, a galera que tomou chamada de margem, empréstimo colateralizado. Você acha que não fez diferença essa brincadeirinha que a BlockFi fez nas últimas 30, 48 horas, 24 horas, de bloquear saque, de atrasar saque, de admitir que entregou o Bitcoin? Porra, você acha que uma empresa dessa, com bilionário por trás, bota 100 bitcoins na conta de alguém sem querer, porra? Um KYC que vai no útero, que quer sua voz, que quer sua cara, quer reconhecimento facial em 3D. Você acha que eles pagaram 200 bitcoins a ninguém sem querer? Isso é mentira, porra. Isso é parte da orquestração. A questão é que, como funciona em qualquer cartel... Sério que você acha que é mentira isso? Que eles pagaram outros, 700 né? BTCs lá pro cara? Não, pagou porra nenhuma. Isso é conversa Uma fiada, coisa é porra, mostrar de conversa. saldo na tela. Uma coisa é mostrar de Outra saldo na coisa é tela. O conseguir Itaú sacar. já errou saldo. Outra coisa é o cara conseguir sacar. Isso, saldo na tela. Agora, coisa é saldo na Sim, tela. mas não conseguiu né? sacar, Isso então? Isso é boato. Pois eles alegam que foram menos de 100 contas e menos de 200 bitcoins. Agora, se eles perderam 10, 5, isso não importa. A questão é o que foi a público. O que foi a público é que quem entrava ontem na porra do site tinha um aviso que estava tendo problema, que tinha saldos indevidos, que não sei o quê, e o cara ficava nervoso e sacava e se picava. E muitas pessoas, a maioria dos usuários dessa plataforma são os merda. É usuário básico, é noob. Quem aceita 5% em Bitcoin por um risco de custódia não é um cara que sabe usar, por exemplo, um cash and carry, não é um cara que sabe usar um FTX, uma Deribit. O cara se assusta e se pica da maneira que ele possa o mais rápido possível, né? E se o cara não tiver, não saiba fazer custódia de Bitcoin, ele vai sacar em dólar, né? Perfeito. Eu acho que são públicos diferentes, né? O cara que põe dinheiro na BlockFi não é mais o cara que vai na BitMEX, né? Eu não sei se esse cara fica com medo. Pois é, não. exatamente. 5 fatores que se somaram, certo? Primeiro, já existia uma tendência de baixa, o Bitcoin já estava com todos os indicadores cansados aí de lado aos 90 dias, beleza? Os mercados se fuderam em geral por causa do temor de aumentar juro. Inclusive, muitas pessoas me perguntaram para onde vai esse dinheiro todo das ações quando o juro sobe. Esse dinheiro deixa de existir, porque as ações, como qualquer ativo que é avaliado pelo seu fluxo de caixa, é o fluxo de caixa projetado, descontado da taxa de juro. Se a taxa de juro aumenta, vai aumentar o desconto, o valor da porra vale menos. Se a taxa de juro triplicar real, é esperado que as ações caiam a metade, beleza? A questão é que a taxa de juros ela nunca vai aumentar em termos reais. O que as pessoas não entendem é que a maioria dos estados, seja Estados Unidos, Canadá, Brasil, eles não estão pagando nem metade das contas com tributo, porra. Não tem como esses estados passar a pagar juro real em cima da dívida. Os estados devendo, a maioria dos estados deve 100% do PIB e arrecada 30%. Se o cara tiver que pagar 20% de juro real em cima de 100%, já é 2/3 da arrecadação dele, pô, do gasto dele, né? Que ele não está arrecadando nem metade do gasto. Então, tipo assim, um estado que deva 100% do PIB dele e pague 15% de juro real, ele já está pagando mais juro do que ele está arrecadando de imposto. Que é o caso do Canadá, dos Estados Unidos, de um monte de país nessa situação. Eles não têm como pagar nenhum juro real. Vai subir, beleza, vai subir nominalmente. Como o preço de tudo vai subir. Como o cara que comprou madeira, como o cara que comprou cobre, o cara que comprou prata, dobrou de preço, triplicou. Porra, ferro. A China metendo a tonelagem da Inglaterra inteira, da Marinha da Inglaterra inteira por ano. Claro que o preço do ferro está subindo. Certo? A questão é que ele não está subindo em termos reais, está subindo em termos nominais. E, tipo assim, a gente está em um momento, esse negócio de NFT, de ICO, de negócio de shitcoin, os caras, até, na minha opinião, o OnlyFans é um exemplo do juro negativo.
Não existiria um OnlyFans se não fosse juro negativo. Quem é que ia pagar por uma coisa que existe infinito na internet, que é pornografia, não é isso? Mas os caras estão pagando porque na hora que sua poupança não existe nenhum investimento, não tem as pessoas percebem até intuitivamente que não existe investimento, o cara faz consumir, não é isso? Eu vou consumir qualquer merda, OnlyFans. Não? Tipo assim, tem várias coisas, NFT, essas coisas nunca existiriam na proporção que existem se não fosse um juro negativo. Dinheiro e o juro negativo, talvez o Bitcoin também não existisse, né? Do mundo de merda que vai surgir, algumas coisas vão ficar e outras não, né? Todas essas coisas são consequências da guerra ao dinheiro ao juro negativo. Só que algumas são puras distorções e outras são respostas úteis ao problema que a gente está enfrentando, né? Mas será que o juro vai aumentar? Quem consegue fazer isso sem ser... Que política? Nominalmente vai. Se a inflação vai aumentar, ele vai aumentar o juro. Senão ele não consegue captar porra nenhuma. Se o juro de verdade voltar à década de 70, 80, tiver inflação em dólar, mesmo nas porra manipuladas deles de 1, 2% ao mês, eles vão continuar pagando 3, 4. Quem é que vai comprar essa desgraça, não é isso ou não? Entendi. Nominalmente, se tem alguma dúvida que ela vai aumentar, vai aumentar nominalmente. A questão é que a inflação também vai aumentar. E é o que interessa em termos reais. A questão... tem 2 tipos de ativos no mundo, certo? Tem ativos que são avaliados pelo fluxo de caixa, são os ativos que geram fluxo de caixa, um ponto comercial, uma empresa, um imóvel, não é isso? E tem ativos que são commodities, que é ferro, que é café, que é milho, que é Bitcoin, que eles são avaliados pelo fluxo de caixa deles em relação ao estoque, que é o stock to flow, não é isso? Que ainda não é não está em livro ainda, mas que essa é uma sacada, tipo assim, formalmente, existem algumas falhas, mas a falha da previsão é quando você usa, o problema é formal, é você usar o dólar para fazer a previsão, que ele inclusive solucionou no SFX, utilizando uma commodity para avaliar em relação a outra, não é isso? Até as refutações que existem ao modelo são refutações formais e não materiais em relação às relações implícitas que ele explica, beleza? Então, pessoal, porque o ouro vai cair se aumentar a taxa de juros. Beleza, o ouro pode cair no curtíssimo prazo se aumentar a taxa de juros real. Agora, no longo prazo, acontece o que no valor do dinheiro? Se aumentar a taxa de juros real, aumenta a impressão do dinheiro em relação à criação de riqueza. Acontece o que com o valor do ouro, com o valor do Bitcoin, com o valor da carne, do sabão, do sal, no longo prazo? O cara só está empurrando a mola, né? Hein, Dove? Você tem alguma vai subir tendo inflação de 10% ao ano em dólar? Se tiver inflação oficial no Brasil de 10, é porque a real foi 50. Os caras vão continuar pagando 3, 4 na Selic? Pois é. Perfeito. Você ia falar alguma coisa, Marca? Existe um mito que são os bancos centrais que definem taxa de juros. Mas na prática isso não é verdade, porque, como o Renatão falou, se ele está praticando uma taxa de juros que está muito fora, ele não consegue colocar papel no mercado. E se o Banco Central, o Tesouro, não consegue colocar dívida, fica insustentável. Como é que ele vai pagar a folha de pagamento? Enfim. Então é um mito imprimindo que mais, os bancos centrais têm tanto poder assim. Imprimindo mais, igual a Venezuela faz. A Venezuela aí, o país mais pioneiro nas criptomoedas estatais. Pois é. As criptos estatais. Shitcoin, eles entendem. Tá no mudo, Renatão. Tá mudo. Eu queria ouvir também um pouco o Maca sobre todo esse tumulto. Ele tem sempre uma visão muito dentro do mercado. Acho que é interessante aí esse tumulto dos últimos dias. As forças que se movimentaram. Como é que você comenta aí um pouquinho o que tem acontecido? Boa pergunta. Sempre que o mercado sobe, o pessoal fala, não, porra, agora é institucional entrando, agora é a empresa do S&P. Tipo, sempre tem uma desculpa boa, né? Aí quando o mercado cai, o pessoal quer... Não, é regulação, é isso, aquilo. O Alan tem uma visão muito boa, que a notícia, ela é um trigger pro psicológico da pessoa, mas mover fundamento, mudar mercado, quando você olha uma visão de 6 meses, de 1 ano, o impacto é nada. Agora, me surpreendeu o fato, claramente a gente está com um cliente institucional que comprou aí a 40, 50, 60 mil dólares e está se estopando, né? Foi esse cara que jogou para 30 mil. Eu achei que esse cara tinha feito um dever de casa, né? Assim como eu achei que a Tesla tinha feito um dever de casa na hora de comprar Bitcoin. Não dá pra, 1, 2 meses depois, o cara virar e falar, puta, eu não tinha estudado esse negócio aqui da mineração, tem 30% que é de carvão na China. Mas você acredita que isso é real? Você acredita? Maca, com certeza ele tá zoando. Imagina que ele ia falar umas besteiras que ele falou lá.
Não sei, ele pode estar sendo... Não, pera. Ele tinha concordado com o Jack lá. Esse é o assunto que eu gostaria de falar, porque, na minha opinião, o DIP é irrelevante. Esse movimento do mercado, na minha opinião, é irrelevante no médio e longo prazo. Faz parte do ciclo. Eu acho também que o Elon é irrelevante. Não acho que ele fez o DIP ou que houve um collude para fazer o DIP. Eu acho que a notícia é a desculpa para o movimento acontecer. Mas eu fico curioso. Amplifica o movimento um pouquinho. Só isso. Tudo bem. Sim. Qual é a desse cara? Ganhar dinheiro, como todo mundo. Inclusive, ele já fez isso com a própria ação da empresa dele. Ele falou 6 vezes que não ia emitir mais ação e emitiu ação 6 vezes. Ele disse que ia fechar capital várias vezes, inclusive não fechou capital. E todas as vezes fez negócio aumentando sua própria riqueza, baseado nas mentiras que disse publicamente. Você não pode esquecer que Elon Musk não é apenas um cantilionário. Ele é um cantilionário que recebe mais dinheiro do governo americano do que a NASA. Ele recebe mais dinheiro do governo americano do que Coast Guard, do que arma de militar. Tipo assim, o quê? Pelo menos ele põe um foguete no espaço. É um cara que chama gente de pedófilo na internet, o cara é espancado na rua e é inocentado, não dá um centavo de indenização ao cara. Ele tem a justiça americana, ele tem a máquina na mão. Esse cara não tem só dinheiro, ele tem impunidade, inclusive criminal. Inclusive, o cara tem costume e tradição de anos de mentir, de falar falsidades e tal, para enriquecer com isso. Eu acho que é normal, inclusive é possível que ele tenha aumentado o estoque pessoal dele de Bitcoin, eu não descarto isso. A questão é que a queda não foi causada exclusivamente, nem principalmente por Elon Musk. A queda foi causada por um excesso de long. O long short ratio estava absurdo. Hoje você já viu que, inclusive, estava shorts pay longs. O negócio inverteu. A galera foi obliterada. Inclusive, eu repito o que eu já falei aqui. Eu pessoalmente culpo pelo menos metade da queda no Corona Day. Não ao margin trading, que é um lugar para viciados em aposta. Aquilo ali é um cassino. A maioria das pessoas se lascam ali, é um jogo de soma negativa. Eu culpo a metade do Corona Day pelas plataformas de alavancagem de empréstimo colateralizado a Bitcoin. Inclusive, a Fox agora está oferecendo o esquema da Rispar. Eles emprestam real a você a 0,69% e eu não recebo um centavo para fazer essa propaganda aqui. Mas é barato pra caralho, porra. Real não é dólar não, porra. É 69, eles dão 69 a você. Imagina, isso não existe. A questão é que, tipo assim, o cara chega lá, acha que vai pagar 69 e tal, entrega o Bitcoin dele e de repente tem uma queda que ele não esperava e pede o Bitcoin inteiro por causa de uma merda de 10 ou 20% do dinheiro dele, né? É isso que está acontecendo. Isso vai acontecer sistematicamente até nós termos plataformas que o cara possa fazer esse empréstimo contra a carteira. É o melhor colateral que já criou na história da humanidade. Se eu entregar ouro a você, eu não tenho como saber se o ouro está em sua mão ou não. Eu não tenho como processar você porque você vendeu meu ouro ou entregou meu ouro a terceiro. Com Bitcoin isso é possível. Eu posso emprestar meu Bitcoin a você e se meu Bitcoin mover, eu tenho prova judicial para, na justiça privada ou pública, eu te colocar na cadeia por estelionato, por infiel depositário, seja lá o que for. Só que não pode ser Bitcoin puro. Tem que ser Bitcoin com sintéticos, nem que sejam colateralizados em Bitcoin, para que seja possível e viável fazer esse tipo de empréstimo colateralizado. Grande parte da culpa. Se continuar tendo serviço como aí você tem multisig para isso. Multisig resolve. Popularizar. O RBTC, sidechain, pode-se fazer em rootstock, por exemplo, RBTC. Claro, se pode fazer de várias maneiras, inclusive o MakerDAO não faz um sintético de dólar, o DAI, não pode se fazer um sintético de ouro, um sintético de índice, um sintético de prata. Vem cá, se eu fizer um empréstimo de real, que seja um terço em Bitcoin, um terço de ouro e um terço de dólar, qual a probabilidade de, em qualquer cenário, eu perder metade da minha riqueza? Bitcoin morrendo, indo a zero, eu ainda não me fodo, não é isso ou não? Eu perdi quanto Bitcoin, ouro e ações, é isso? Nos últimos 100 anos que aconteceu uma porra dessa, porque eu quero me endividar em real, eu não quero me endividar em dólar, eu quero pagar o triplo do CDI. Você não quer pagar o triplo do CDI ao vovô, à vovó, ao no-coiner, otário? Olha a Rispar lá. Quanto a fila de gente que eles estão remunerando lá na renda tá ruim? Você recebeu o dobro, o triplo do CDI? Maravilhoso. Encontra um negócio colateralizado 2, 3 vezes, você está emprestando contra um cara que está te dando 2 a 3 vezes o patrimônio de garantia. A questão é que Bitcoin não serve para isso. O Bitcoin é o principal colateral da história da humanidade, porque você pode não ter uma posse dele, verificar a propriedade dele, você pode assinar a carteira, você pode ver a carteira publicamente. Existe motivo estrutural que muita gente está alegando de que o 2022, a correção, se não houver perseguição estatal,
o preço deve despencar no que vem por causa das implementações do Taproot. Eu não entendo disso, talvez, mas muita gente acredita que a desova de bitcoins roubados vai ficar muito facilitada com as implementações futuras do Taproot. Eu não sei se isso é verdade ou não. Agora, a maldição do bilhão... A maldição do... É isso, cara. Mas você pode fazer um mix, você pode vender na Lightning, mas não tem liquidez para isso, porra. Ainda não tem. Na hora que você tiver um DeFi decente de Bitcoin, na hora que você tiver mercados realmente que não tem a KSI, não tem a porra nenhuma, esses 100 e poucos, 200 mil Bitcoin roubados aí, que estão dentro da analítica, porra, a facilidade para desovar isso aí, 200 mil Bitcoin foi muito mais do que a Tokyo Whale desovou lá no esquema do Mt. Gox, não é isso? Ou eu tô errado? É mais ou menos, porque a facilidade vai ser, a dificuldade segue sendo igual, né? Vai demorar ainda pra gente ter realmente que a pessoa possa desovar uma quantia assim. Em 2022. Isso, do próximo ciclo, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Isso. Eu diria que mais tempo, tem que mudar um monte de coisa, tem que ter sucesso essa plataforma, ela tem que atrair pessoas que façam tudo de forma descentralizada, tem que sair do KYC todo mundo. É muito difícil. A maioria das pessoas estão vinculadas em alguma ponta aí com o KYC, tem um funil aí. Esse funil não vai continuar existindo ainda. E as pessoas vão optar por ele porque vai ser mais barato, provavelmente. Se vocês puderem explicar para quem está assistindo, até para mim, o que o Taproot vai conseguir fazer, Schnorr, já nessa primeira rodada, e o que isso está preparando a gente, vai ajudar o que o Renato está pensando e esclarecer para quem está assistindo a gente. Cara, a primeira etapa não vai conseguir fazer nada. Vai precisar ainda ter carteiras, gente que interopera com isso. Mas vamos começar a aparecer. Acho que a primeira mudança que a gente deve ver é multisig, né? Já endereços multisig, acho que o pessoal vai começar a usar. Pode ser que entradas na Lightning também comecem a usar esse tipo de endereço, esse esquema de assinaturas. Mas, enfim, tudo vai depender do desenvolvimento de cada ponta aí, né? Cada ponta que a gente interage com a rede Bitcoin vai ter que trabalhar para implementar isso aí. Eu acho que a partir da primeira implementação o cara já vai poder ter uma bela alavancagem aí. O cara pega, enfia na Lightning como se fosse um multisig, já tira de lá e de lá... E ninguém vai ver? E ninguém vai ver que foi entrada, saída de canal, vai ser só um movimento lá no negócio que hoje em dia você tem como verificar. Inclusive, a adoção do Taproot, no curto prazo, para mim, sobe o preço só do fato das pessoas caírem na real, que não vai ter user activated soft fork, que não vai ter fork, que não vai ter guerra de novo dos blocos, que não vai ter aquela merdalhada toda 2017. A minha opinião é que o novo all-time high vai ser com essa porra no próximo ajuste de dificuldade capaz de essa porra já ser aprovada há 6 meses. Inclusive, foi o que o Dobby falou, pode demorar 1 ano, 2, pode inclusive demandar outras atualizações de segurança. A questão é que no longo prazo, você aumentar esse tipo de privacidade, você vai botar em circulação, você vai dar mais liquidez à moeda, e vai ter uma nova Mt. Gox Whale aí de gente desovando. Eu acredito que esse ano a gente vai bater 100, 200, talvez 300 mil dólares, mas isso vai ser dor do crescimento. Depois disso, a gente vai se fuder. Inclusive, em vários aspectos, isso que a gente está passando agora é a maldição do bilhão. Todos os ativos que bateram 1 bilhão, eles pisaram no pé de alguém e eles se fuderam. E é o que o Bitcoin está pagando agora, do trilhão. Isso é a maldição do trilhão. Todos se fuderam, até o ouro. Quando chegou no trilhão, ele pagou, se fudeu, que o Bitcoin está pagando agora. Certo? A questão é essa. A gente diz publicamente, você não precisa de alavancagem. Você não precisa de shitcoin. Você não precisa de trade. O cara não quer ouvir, o cara quer aprender pelo ônus, paciência. A alavancagem é maravilhoso. Para o cantilionário que pega o dinheiro grátis. Se você financiar a casa de seu pai e de sua mãe, e o Bitcoin cair ou subir, você não vai tomar hacket, maravilhoso, não tem chamada de margem. A Caixa Econômica não vai tomar sua casa, não é isso? Você tem que financiar. O ataque especulativo contra o dólar, o ataque especulativo contra o real, tem que ser com real e dólar sintético e empréstimo no sistema Legacy. Você nunca... O nosso sistema não é um sistema de débito, é um sistema de crédito. Se você se endivida aqui, meu irmão, você tá fudido. Aqui é a liberdade real, não é um negócio de legalidade. Perfeito, Aqui não tem, como é que fala? Não tem teste. É tudo na vida real tem mesmo. Teste, é digital, mas é mais real do que o digital, é digital, mas é mais real do que o real. Enfim. Não tem jeitinho, não tem, né? It's for real. O Legacy é verdade formal.
O legacy é a verdade formal, é a verdade da lei positivada, que pode mudar, inclusive como na Ginarras foi quebrado, várias pessoas foram quebradas porque o cara muda a regra no meio do jogo. Aqui não tem mudar a regra no meio do jogo, irmão. Aqui não tem, aqui é a verdade real. O que interessa é not your keys, not your guns. Se você está alavancando, financiando sua casa na Caixa, se você está alavancando, pegando os imóveis do advogado, não gastar com imposto de morte, beleza, você está botando para fuder, você não vai tomar racket. Se você está igual a Michael Saylor, Mega Shed, botou para fuder. Se eu pudesse emitir dívida, eu quero pagar o triplo do CDI. Pega o dinheiro do seu avô, de sua avó, do seu tio que está no CDI, pague o dobro do CDI a ele em real. Porra, você não vai tomar racket fazendo isso. Agora você vai entrar uma corretora para pagar funding, para pegar um negócio de empréstimo que por um segundo você deve e perde tudo, você vai ter que se fuder, velho. Rapaz, você precisa aprender isso, você tá precisando de um pouco de dor, né? Mas você não vai pelo amor, vai pela dor, né? Tipo assim, tem vários culpados do que aconteceu. Tem a questão do FUD do Tether, tem a questão do FUD que foi criado pelos Winklevoss. Eles criaram essa situação, filha da puta. Teve o negócio do FUD lá da China, que alguém deve ter pago esse jabá para divulgar uma porra que já tinha 4 anos a notícia. É, a notícia do 17. Porra, puta que pariu. Não. A China foi outra coisa, mas não é tão relevante assim, não. Mas foi outra coisa. Isso. É isso. Não se pode discutir que o mercado já estava de lado há 60, 70 dias, já estava com indicação que estava com relação de long brutal em relação a short. E também teve a questão dos bonds subirem os juros, derrubando as ações. Tipo assim, foi uma conjunção de fatores. É difícil você dizer... Foi a euforia das altcoins, né? Porra, puta que pariu, isso é um sinal absurdo. E ainda não caíram. E todo ainda mundo ficando rico. As altcoins não caíram em termos em Bitcoin. Não caíram. Agora caíram. Uma coisa que você falou aí, Rapaz, o Renato, sobre Desova, né? Que como é que chama? A Letícia, ela perguntou como a gente chegou a 200 mil. Eu acho, só uma coisa que eu queria adicionar a isso, né? Eu acho improvável que exista essa desova, pelo menos não em massa, né? Porque esses hackers desses hackers assim, dessa época, hackers OGs, digamos, eu duvido muito que eles comecem a sair pro Legacy, mesmo que tenha a possibilidade, tipo, começam a fazer cash out, digo, né? Eles vão provavelmente vão esperar e vão fazer hodl disso aí. Acho que isso aí é um ou seja, um roubo com expectativa de, muito longo prazo. Né? 340 pessoas ao vivo, acho que é o recorde, hein? Dá pra ver todas as mensagens aí que são enviadas aqui dentro do nosso grupo. Recorde, 340 ao vivo. Mas vamos lá, eu acho que eu voltaria ao Maca, que eu gosto sempre muito de ouvir a análise dele e acabou ficando... Deixa eu primeiro resumir o que o Renatão falou, que eu acho que é importante, e tem muita gente que não é de mercado financeiro que talvez não tenha entendido o que ele falou sobre a taxa de juros e mecanismo de empréstimo, né? Então, quando a taxa de juros está mantida artificialmente baixa, que é o que a gente tem visto agora, todo mundo tem um incentivo para pegar crédito, né? A taxa de juros de 1% ao ano, vai lá, pega o crédito, senta em cima, né? Ou então pega esse dinheiro, compra ações do S&P, compra Bitcoin, compra, sei lá, alguma commodity, compra imóveis. Então você está tendo não vou falar bolha que não é a palavra certa, mas uma aceleração de preços de imóveis nos Estados Unidos nunca vista, assim. Os imóveis usados estão sendo anunciados, metade deles está vendendo em uma semana e, sei lá, 70% no período de um mês, assim. E está saindo num preço acima do ofertado, né? Ou seja, está todo mundo com muito dinheiro e sem o que fazer, né? Se você deixa parado no banco, você está perdendo dinheiro, então o cara sai comprando qualquer coisa. Então, esse cantillionaire que o pessoal fala é o pessoal que consegue se dar bem, que consegue ter acesso a crédito e se dar bem nesse cenário de taxa de juros baixo, né? Então, isso cria um ambiente muito positivo para o Bitcoin, né? Assim como ações de tecnologia que se deram muito bem, assim como imóveis, porque são ativos escassos, né? De forma geral. Agora, o que o Michael Saylor fez, ele foi um passo além, né? Porque ele emitiu dívida na empresa dele, seria o equivalente a eu, Maca, pegar o meu imóvel que está pago e financiar ele no banco. Foi o que o Renatão falou, né? Eu refinanciar o imóvel, né? Ou vender meu carro e comprar um no leasing, ou comprar um no esquema de aluguel, enfim, para eu ter caixa hoje, né? Dando lastro o meu ativo. E o que está sendo discutido sobre a QR Capital e a Foxbit estão fazendo agora é você
colocar Bitcoin custodiado com eles, ou seja, doar o Bitcoin, e em troca disso ele te paga ele te dá um DAI, uma stablecoin, enfim, você pega um empréstimo contra o Bitcoin que você já tem. E para os dois lados é muito bom, né? Porque o cara que está deixando esse dinheiro, a stablecoin lá, ele recebe uma taxa de juros maior que a do banco, 3 vezes o CDI ou até mais. E para o meu lado é ótimo, porque eu estou pegando uma taxa muito mais baixa e sem risco de liquidação, né? Do que eu pegaria se eu fosse utilizar contrato futuro, derivativo. Mas de forma geral, eu queria dizer que se você não é um trader profissional, cara, contrato futuro, alavancagem, não é para você, tá? Esse é um negócio muito perigoso. Se é para usar, eu recomendo que é para hedge. Eu tô com, sei lá, 80% do meu capital em Bitcoin, eu tô achando que vai cair. Então você vai lá, vende 20% equivalente, deixa lá parado, porque você não precisa nem vender fisicamente o seu Bitcoin. Então tem N vantagens, você pode ganhar a taxa de funding, enfim, mas para o usuário comum, recomendo ficar fora de derivativos. Posso fazer a refutação em relação ao que o Dove falou? Opa, Fala claro. aí, então, claro. Os senhores, se a gente está numa guerra de extermínio, eu sou um tenente, um capitão, major, e vocês são generais, tenentes coronéis. Tipo, se vocês são caras que chegaram na primeira geração, nesse novo mundo, eu sou analfabeto. Meu conhecimento de programação é quase zero. A minha visão é de mercado. Tipo assim, eu tenho uma outra. Tipo assim, eu sou alfabetizado em uma outra linguagem que não é de vocês. A questão é a seguinte, na minha opinião, eu posso estar errado, mas a questão é a seguinte: os hackers, sim, desovariam se pudessem, e sim, eles vão desovar, não de uma vez, mas aos poucos, inclusive a Toca Whale não desovou de uma vez, por vários motivos. Primeiro, certo? Não, eu acredito que em 10 anos, ninguém vai vender Bitcoin sob nenhuma circunstância. Eu pretendo vender 3 Bitcoins agora, que foi o que eu comprei da porra do carro, certo? Que foi uma promessa que eu fiz a mim mesmo para como é que chama? Transformar o carro no veleiro e tal. Eu vou fazer isso. Depois eu não quero vender nenhum Bitcoin nunca mais. Ninguém nunca mais vai ter que vender Bitcoin. Só que para você não ter que vender Bitcoin nunca mais, você não tem que fazer empréstimo colateralizado em Bitcoin. Você tem que ter carteira diversificada em sintéticos colateralizados em Bitcoin. E na hora que o cara pegar o Bitcoin e transformar em stable ouro, e transformar em stable dólar, e transformar em stable índice, não para ganhar dinheiro, ele não vai fazer isso para ganhar dinheiro, ele vai ganhar risco da carteira dele. Porque uma coisa é você estar começando no Bitcoin e você precisa de independência financeira, certo? Você que está me ouvindo agora, você vai aumentar, segure, compre, faça preço médio, segure que em 5, 10 anos você vai aumentar dezenas de vezes seu patrimônio. Só que na hora que você tiver 100 vezes o dinheiro que você precisa para viver o resto da vida, a sua preocupação não vai ser aumentar a riqueza, a sua preocupação vai ser fazer gestão de risco. Você não vai ter estômago para ver você perder 10, 20, 30 anos de salário em 2, 3 dias. Não sei, tem cada louco aí, viu? Sim, pô, existe todo tipo de perfil de risco. Tem pessoas que querem ganhar mais dinheiro quanto mais dinheiro tem. A questão é que, em regra, 90% das pessoas, isso foi uma sacada do Menger, inclusive, o benefício marginal é decrescente. O segundo prato de comida vale menos do que o primeiro. Você faria coisas pelo primeiro $1 milhão que você não faria nunca pelo quinto ou pelo sexto. Agora eu já tenho $1 milhão. Eu não vou mais me prostituir, eu não vou mais matar por isso, eu não vou assumir esse risco, não é isso? O benefício marginal, em regra, é decrescente. Tem todo tipo de gente. Tem gente que come cocô. Tem gente que tem tesão em bicho. Tem gente, existe o que você imaginar existe, beleza? Mas não é o normal, que inclusive não é a regra de mercado, não é isso que você observa. Ou não? Não sei, que esse mercado é muito específico, cara. O que se observa na maioria das pessoas é que as pessoas querem enriquecer. Mais é melhor do que menos. Isso é uma regra simples, não é isso? Que se observa tanto na praxeologia quanto na lógica lá da consistência do convencional, beleza? Mais é melhor do que menos. E depois de certo ponto, passa a ser mais importante para você fazer a gestão disso do que aumentar simplesmente a riqueza, inclusive gozar dessa riqueza. E esses hackers, pode não ser de uma vez, e também a Toca Whale não foi de uma vez. A Toca Whale vendia 5, 6, 10, 8, 7 bitcoins e detonava assim. Tome 10, 15% de queda, né? Isso metia na craca, inclusive, para todo mundo ver. Isso pode acontecer de uma maneira que, inclusive, vai ser mais insidiosa, que a gente não vai ver o cara depositando na craca e desovando. Isso vai acontecer por anos. Eu acredito que o Bitcoin vai bater 100, 200, 300, 400 mil dólares esse ano. Meu palpite pessoal é 235 mil dólares. E eu acredito que na hora que as implementações do Taproot começarem a entrar, eles vão facilitar de várias maneiras. Por exemplo, hoje, até o banco já é fácil a moeda. Do Guedes, a moeda já é fácil. ETF, porra, de Bitcoin para vender no banco. Não é o BTG que tá vendendo ETF de Bitcoin, porra? Né? Ou não?
Tipo assim, o número de gateways, o número de maneiras de comprar Bitcoin hoje é infinitamente maior do que um ano atrás. Em fundamento, ele é muito maior. Tem uma série de fatores que nos fazem acreditar que não acabou, não teve topo porra nenhuma. Topo vai ser 100, 200 mil dólares. A questão é que quando começar a haver a implementação disso, que é aumentar a privacidade, de facilitar meios de DeFi em Bitcoin, porra, a tendência é que esses Bitcoins todos entrem em circulação, né? Quantos bitcoins você acha que são no total que estão aí paralisados por causa da falta de privacidade? Ó, eu não entendo, aí teria que entrar em contato com essas empresas. Mas o pessoal que mexe com o negócio de analítica, isso inclusive é parte forense, né? Isso seria no meu trabalho, mas eu não trabalho com isso. Eu profissionalmente teria que saber mais do que isso do que eu sei. Mas se você entrar em contato com as 2 ou 3 empresas que trabalham com analítica, eu acho que os relevantes seriam esses 180 a 240 mil bitcoins que são monitorados por serem roubados, não é isso? Seriam os da Quadringa, seriam os dos 2 hacks da Finex, seriam do Multigox, estaria entre 150 e 250 mil bitcoins, que esses são monitorados, inclusive dá disparo de empresa, tá acompanhando onde é que eles estão indo, né? Um bitcoin desse ele vai botar na Liquid? Um Bitcoin desse ele vai botar em um nó que esteja ligado a um outro nó público, na Lightning, ele não tem risco de se foder? É complicado, né? Então, o nó de Lightning ele poderia já. Através de Tor, ele tá protegido como se fosse um um mercado... Ele já pode. Eu acho que eles optam por não mexer, e exatamente por isso que eu acho que eles vão dumbar muito. Mas é isso que eu vejo. Eu tô vendo a realidade, ou seja, eles não estão fazendo... Eles podiam estar testando, nem que seja com... Eles podiam, né? Um BTC. Tipo, pra ver o que acontece. Pra usar. O cara tá precisando usar agora pra fazer alguma coisa. Eu acho que esses caras é um longo prazo. Eles estão esperando. Eles são tão espertos que eles estão hodling. Os que não são pegos são os hodlers. E hodler que eu digo, não, ele vai vender pra um amigo, ele vai, tipo, usar quando for a hora de que o Morpheus, né, lá, o meme, né? Você não vai precisar vender. Você vai usar, pronto, não tem o que fazer. Tipo, não vai a questão é a seguinte, existe um mercado de bitcoins virgens que nunca passaram por KYC. E pessoas pagam mais por isso. Pessoas pagam mais por bitcoins virgens. Ou do bloco que ele foi criado, não é isso? Pra você ver que o cara minerou a porra. Ou que não passaram nunca por KYC. Se existe um ágio por isso, também pode existir um deságio por esses bitcoins roubados. Pode existir um mercado que a gente não sabe, que tem pessoas que comprem pagando 50%, 30%, 40% a mais. Eu pagaria. Você não pagaria não metade do preço de um Bitcoin, porra, Tainted, um Bitcoin que tá marcado como uma porra roubada? Pode chamar você a sabe gente. que daqui a alguns anos você vai poder vender? Se daqui a alguns anos você pagaria metade do preço? Você não pagaria não, Racha? Metade do preço, dobrar seus Bitcoins, você tem um Bitcoin que tá... Não, 5% de desconto eu já tô pegando, cara. Não, 5%. Qualquer deságio tá valendo já. Eu não acho que, olhando para um cenário mais amplo de um ano, um hacker com 50, 100 mil bitcoins vai fazer diferença, porque eu não vejo, ele não vai se beneficiar de sair socando 10 mil a cada hora, 10 mil por dia, enfim, porque se ele já esperou tanto tempo, por que ele não vai esperar um pouco mais, um método mais privado de sair, ou sair devagar, vender Não vai socar 10 mil por dia, Maca. Não vai socar 10 mil por dia. Esses caras vão participar de mercados descentralizados que vão ser desenvolvidos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, em decorrência dessas atualizações do Taproot e posteriores. E eles vão fazer gestão, vão reduzir risco. A maioria dos bitcoiners, com cash and carry, pagando 30% ao ano em dólar, quem é que não estava mamando no cash and carry? Quem é maluco de não mamar? Eu mamei várias vezes, quem não mamou, na hora que você tiver esse tipo de mecanismo de ter stable ouro lhe pagando juro em ouro, stable dólar lhe pagando juro real em dólar, não esse juro de preço tabelado, na hora que você tiver índices que você negocia 24 horas por dia, vai ter uma demanda absurda por isso. Esses caras não vão comprar isso para ganhar dinheiro. Esses caras vão mas não é tanto Bitcoin disso. assim. Vai ser tão seguro quanto ter Bitcoin para fazer gestão de risco. Fala, Marco. Não, se tiver uma maneira, sei lá, descentralizada do cara ser o provedor de funding, por exemplo, o cara vai botar o Bitcoin dele para ganhar esses juros, isso é óbvio. Mas eu não acho que se a gente olhar num espaço de 1 ano, esse tipo de venda, ou o que vai acontecer depois que o Bitcoin tiver mais privacidade, vai mudar o jogo. Eu acho que, pelo contrário,
À medida que o Bitcoin se torna mais fungível, quem não sabe o que é fungível, é quando eu consigo trocar um pelo outro sem ninguém perceber, né? Todos os Bitcoins têm o mesmo valor. Acabar com essa história de Bitcoin virgem ter mais valor, enfim. A hora que o Bitcoin tiver opções de privacidade mais on-chain, ou de uma maneira mais segura para a pessoa fazer, deixar menos rastro, eu acho que isso vai ser bom para caramba para o Bitcoin. Por mais que esse cara que estava esperando há anos para vender tenha uma oportunidade, tem muita gente que está lá de fora e fala, pô, não, eu tô na Monero porque é mais segura, não, eu tô usando o Ethereum porque tem o DeFi, tipo assim. Então, você vai trazer gente de fora, esses efeitos se netam. Vai ter gente comprando por causa disso. Claro. Correto. E para contratos, você segue usando um tipo de endereço, né? Você pode exigir, para o meu contrato comigo, você quer fechar contrato comigo? Endereço Segwit, e aí assim, né? Você define os padrões. Se você quiser que seja público e que tudo seja... todas as regras sejam expostas, por exemplo, né? Caso o contrato seja executado, enfim, coisas do estilo. Você pode pedir, ainda é compatível, né, com esse tipo de transação. Então tem gente que fala que isso é ruim, né, que se muitas pessoas usarem, cada um usa um tipo de endereço, a gente reduz, né, a fungibilidade de todos, porque aí tem 30% que usa Segwit, 30% que usa Legacy 3 e 30% que usa Taproot. Você meio que dividiu aí o que a gente chama de set de anonimidade, que daria para você, né, ou seja, você não tá... Você divide em grupos, né, as transações, os UTXOs do Bitcoin. Mas a tendência com o tempo é o tipo de endereço mais útil, mais barato, mais coisa, e conquistando dominância e sendo mais usado, né? Então, o mercado vai decidir aí o que ele vai querer usar. Agora, voltando para a história dessa queda de 64.900 para esses 30 mil de low, se eu acho que isso obviamente não mudou nada em termos de fundamento, né? Mas eu acho que para esse pessoal que entrou via ETF, esses institucionais, a gente tem toda uma galera, uma leva nova, que a gente já está há muito tempo, né? A gente está macaco velho, mas a gente tem que se botar também no sapato dessa leva nova, que tomou esse primeiro caldo, vai se assustar, e não sei se isso pode causar um hiato de um novo inverno de 6 meses, 18 meses, como a gente já teve, porque bem ou mal para o preço subir, você precisa ter mais gente ou aumentando posição, ou mais gente de fora comprando. E quando você tem um susto desse, você cria uma ruptura, assim. Mas, Maca, você acha que os institucionais se assustaram? Você acha que os institucionais se assustaram e venderam? Já estavam assustados por causa daquele Grayscale GBTC, que é um ETF que trada uma ação, que trada lá nos Estados Unidos, que ela contém frações de Bitcoin, 100%, o fundo aloca 100% do capital em Bitcoin. E esse fundo começou a tradar com desconto de 10%, 15%, 20% dos Bitcoins lá dentro. E isso já deu uma assustada nos institucionais. Não, calma. Ele tá, por que o GBTC está com deságio, que tinha ágio de 15% e 20%? Inclusive a galera fazia trava de alta com isso. Porque hoje tem alternativas que o cara paga 0,25% de custódia por ano, e no GBTC é 2% de cota, você não tem como sacar, porra. Então, na hora de você avaliar o GBTC, você precisa botar na ponta do papel o desconto de 2% perpétuo. É por isso que o GBTC vale e vai continuar valendo com ágio negativo. Porque hoje em dia, inclusive, o ETF dos caras da QR Capital, porra, eu tô fazendo uma propaganda da porra de graça pros caras, mas é porque realmente eles botaram pra fuder. Que eles estão colocando, inclusive, o banco lá do vagabundo, do ex-presidiário, amigo de Lula e de Guedes, como é o nome do cara lá que tá vendendo. Você acha que esses caras vão vender pouco ETF de Bitcoin? Tem propaganda no site do BTG, porra. Tem propaganda no site do Itaú, esses caras vão desovar isso, porra. Se o Roadshow for essa semana, numa semana dessa de queda, o mercado vai se assustar e não vai entrar, cara. Não vai. Porra nenhuma. Porra nenhuma. O cara vai dizer agora. Agora é a oportunidade. Não, Fora que o cara não vai vender falando de preço, ele vai falar de índice de Jensen, de treino, dizer, olha, isso aqui nos últimos 10 anos, quem casou com isso aqui acima de 12 meses aumentou em não sei quantos % o potencial de lucratividade, que esse ativo é independente de não sei quantos % do mercado, a conversa vai ser essa. Esses caras vão vender, o número de gateways, o número de maneiras de se comprar Bitcoin explodiu, e na minha opinião, ele vai começar a diminuir nos próximos anos.
Eu acredito que com a guerra ao dinheiro não vai ter mais exchange em país bolivariano. Eu acho que não vai existir mais Fox, mais o Altime. Essas empresas não vão existir daqui a 5 ou 10 anos no Brasil. Só que a gente ainda está numa fase que está aumentando. Ainda não começou a resposta estatal ao Bitcoin. E nesse momento, eu posso estar errado. Pode vir um raio gama, pode vir amanhã um meteoro destruir a Terra, todo mundo morrer. Pode não existir dólar daqui a um ano, pode não existir real. O Bitcoin pode morrer, beleza? Pode morrer. Agora, se for baseado nos fractais, se for baseado nos padrões de venda, todas as vezes, no topo, os antigos, os holders desovaram bitcoins. Os holders estão comprando Bitcoin essa semana, bicho. Não tem nenhum dos sinais típicos de topo que nós tivemos nas vezes anteriores. Pode ter sido topo, pode vir uma merda aí, o Bitcoin ficar, como o Maca falou, 6 meses aí tomando pau de lado, tonto. Duvido. Eu estaria pau, porrada, dor, que o Bitcoin vai estar muito acima do que está agora dentro de 90 dias. Não vai ficar de lado 6 meses. Eu duvido que isso aconteça. Eu acredito que isso foi, como o Corona Day, em grande parte, falha nossa. Falha do mercado permitir esse absurdo que é empréstimo colateralizado e margin trading absurdo. Gente que está viciada em apostas, que estão aprendendo por via anal. Na minha opinião, é isso. E o processo de aprendizado faz o cara diminuir não errar. A dor ensina, bicho. A dor ensina. Pode demorar, Pavlov e tal, o cara toma 2, 3 vezes, tem hora que diz, não, aí já dói, eu não quero mais aí não. Hoje todos os degenerados aí do mercado foram chacoalhados aí da árvore de degenerado. Peraí, pessoal, mas vocês têm que lembrar que na hora da alta, quando saiu de 20 mil do ano passado para esses 64 mil, esses loucos que estavam alavancando na compra também empurraram para cima na alta. Então, não existe só o impacto do liquidation na queda, também tem o impacto desses caras impulsionando para cima na compra. Só para deixar isso claro. Sim, isso só funciona porque o Bitcoin é limitado, agora... e todo mundo sabe quantos tem. Bote aí o perpétuo de qualquer lugar. Quem é que está pagando? É o long ou short? Você vai comparar o long short ratio de agora, de 24 horas atrás? Não tem comparação, né? Sim, caiu muito, estopou muita gente. Agora, o institucional, eu volto a reiterar a minha visão, o institucional se assustou, tanto por conta desse problema da Grayscale, né, que o produto é ruim, surgiu o ETF, enfim, os caras conseguiram acesso de outras formas, os bancos vão começar a oferecer fundos também, Goldman, Morgan Stanley, enfim. Então, o institucional tomou 2 pauladas na cabeça, tomou do Grayscale ter problema no produto e depois tomou de uma queda que ele achou que ia subir para sempre, sei lá, estava num momento muito forte e a gente estava num cenário ideal, né, que os Estados Unidos botando agora programa para dar cheque todo mês até para criança. Então é o melhor cenário possível. Vou fazer um parêntese, Maca. Você é o mestre, você tem 1000 vezes mais experiência em mercado privado do que eu. Eu sou um não é isso? Mas quando você diz assim, porque foi uma merda o produto, ele era o único produto que existia, certo? E quando o Bitcoin valia 10, 15 mil dólares, tinha gente comprando Bitcoin através disso, com dinheiro do 401k, do IRA, que ele não poderia colocar de Bitcoin de outra maneira. Mesmo sendo enrabado em 15% e pagando 10 a mais no passado, o cara ainda teve um lucro absurdo, porque mesmo em dólar o Bitcoin quintuplicou, e para muitas pessoas. Tipo assim, ele é uma merda hoje em relação ao que a gente tem em alternativa. Só que no passado era excelente, e se você for considerar em dólar, raríssimas pessoas conseguiram bater ele, mesmo pagando 10% na entrada e perdendo 15% na... Cara, eu já vi gente comprar Bitcoin no Mercado Livre pagando juros de cartão de crédito rotativo mesmo lá. O cara parcelava em 10 vezes, pagava 25% de juros e ganhou dinheiro. Agora... Pois é. Não, o Brasil... Isso não muda o fato 2014, de que quando você 2016, deu desconto de 20%, cara... Mas isso não muda o fato de quando virou a chave e esse desconto foi pro negativo, acho que o cara não tinha botado isso no papel, entendeu? Não tinha se tocado que ele ia ficar preso num produto e não conseguiria sair. De outro lado, acho que errou na conta ao medir volatilidade. Se ela pegou um histórico de 12 meses, que foi um período muito bom para preço de Bitcoin, esqueceu de olhar que a gente teve aquela mega pique lá em 2017. Então não levou em conta que poderia ter caído de 60 mil para 30 mil, como aconteceu. Então esse cara se assustou e alfaçou. Mas isso é bom pro Bitcoin, que agora vai entrar alguém com Diamond Hands, né? Alguém com mão mais forte foi lá e comprou. Azar dele. A própria Tesla, né? Vamos ver, né? Mas o Musk disse que a Tesla tem Diamond Hands.
Ou seja, deu a entender, vai ser muito interessante observar isso. Deu a Uma entender que a pergunta. Tesla comprou. Cara, vocês são mestres. Eu escuto, tô aprendendo muito hoje aqui, mas eu tenho uma pergunta voltando aqui, já que o Maca voltou pro papo do mercado e o Becas encostou no Elon Musk agora, Elon eu vou Musk. voltar para minha pergunta. Ele entendeu, ele não entendeu ou ele tá de brincadeira? Qual é a desse cara? Brincadeira. Eu acho que ele entendeu muito bem. Inclusive, é possível que a Tesla tenha vendido e ele tenha comprado como pessoa física através do testa dele. Não duvido que isso tenha acontecido. Porque, como eu falei, ele tem um histórico de ser um mentiroso quanto mais, ele tem um histórico de impunidade em crimes de manipulação de mercado, e ele já fez isso até mesmo com a ação bilionária dele. Ele já fez isso. Ele disse 6 vezes que não ia aumentar e que não ia vender, e vendeu. Ele disse que ia fechar capital, Ou seja, não fechou. Ele já mentiu o sistema. Você acha que ele não tá nem aí com a reputação dele? Ou ele não A tem nenhum reputação medo da dele é reputação dele ser ferida? Reputação ser ferida? A reputação dele vai ser mais ferida sacaneando o Bitcoin, falando de Doge. Quem se importa com reputação fica fazendo pump de Doge, velho? Na moral. Bom Quem se importa com reputação faz pump de Doge? Quem ouviu esse cara se fudeu, porra. Quem ouviu esse cara se fudeu. Pra cada cara que se arrumou... Tem bilionários piores ouvindo por ele, aí, você os não acha? 99 se Tipo fuderam. Bill Gates. Rapaz... O cara só tá Bill brincando Gates- de Doge um Bill pouquinho. Gates- Eu não sei, eu não vejo isso como um crime. Eu não sei. Desculpa. Eu não sei, porque a mulher do Bill Gates disse lá no New York Times que largou Gates por causa da relação íntima que ele tinha com o negócio da Ilha do Sexo lá do Epstein, que tinha assassinato, pedofilia, a porra toda, né? Aí tem que ver realmente o que que... Porque o da amante lá, ela disse que não tinha problema nenhum, que ela sabia e tal, que isso era tolerável. Então, tipo assim, se a mulher aceita que o cara coma outra mulher, tipo assim, já é uma mulher que não é uma mulher é flexível, né? Ou não, uma mulher que perdoa e tal, quem ama perdoa. Agora, teve coisas da relação dele com o Epstein que ela disse que são imperdoáveis. Então, tipo assim, realmente esse Bill Gates deve ter feito alguma coisa muito da pesada. Então, Mas a gente só tem o Elon Musk. Mas, Renatão, cara. quando ele fala a questão, esse tweet dele com relação à questão do consumo do Bitcoin, de certa forma estimular o consumo de combustível fóssil, você acha que ele está falando de maneira ignorante ou você acha que ele está falando com consciência? Ele está sendo... Tá agindo com consciência, sabe o que ele está falando e está agindo com propósitos bem específicos? Ó, para começar, para ele agir, é impossível, na minha opinião, que ele fale isso Quando ele fala isso... por diversos motivos. Ok, É impossível. isso É impossível. e a Beleza? gente pode botar no pacote, desculpa. Aí você, desculpa, Renatão. E pra também questão o papo do consistência. Doge, dele falar das transações, aí que ele tá trabalhando com o pessoal, com programadores da Doge. Você acha que ele tá de sacanagem ou o quê? Acho que ele está de sacanagem. A questão é a seguinte: na economia, ser racional não significa gostar de pênis ou de vagina. Mas se você gosta de pênis, quanto mais melhor. E quando você gosta de vagina, quanto mais melhor. É consistência. É você não se contradizer a si próprio. Isso que é ser racional na economia. Não é isso? Na economia convencional, na lógica e tal, na teoria das finanças. Então, você vê se o cara está mentindo, não se a tese que ele defende é verdadeira ou não, mas se o que ele fala é consistente com as outras coisas que ele fala, beleza? É consistente reclamar do consumo de Bitcoin e dizer que o consumo e defender Doge? É consistente isso? É consistente o cara investir bilhões em Bitcoin, ele não A sabia partir que do momento existia em que você tem, a partir do momento em que você tem que grande parte do lucro da sua empresa é derivado de venda de crédito de carbono, é super coerente. crédito de carbono utilizando energia de carvão, não é isso? Utilizando energia Exatamente. de carvão. A empresa dele, Exatamente. nos Estados Unidos, é porque as pessoas não entendem. Quem paga IPVA no Brasil? Lá não tem. No Brasil, nos Estados Unidos, o imposto relevante sobre imóveis está sobre a tributação da gasolina. Existe um tributo vinculado lá sobre o combustível que subsidia lá, subvenciona a construção e manutenção da infraestrutura dos Estados Unidos. E o cara que compra a Tesla não paga isso, porque ele usa energia elétrica. Que é o contrário, é subvencionada. Então, tipo assim, o cara vive em todos os aspectos de subsídio governamental. Ele tá mentindo, e você pode constatar que isso é verdade. Primeiro, pelo fato dele não ser idiota. Ele é um cara que tem um QI muito maior do que o meu. E segundo, pelo fato dele ser inconsistente. Se ele achasse isso, ele não teria as outras opiniões que ele tem, ele não teria os fatos que ele tem. Não diga, não ouça o que eu digo. Olha o que eu faço, não é isso?
Pois é, ele pode falar o que quiser. Se não vender os bitcoins, meu, o cara tá apostando. Não existe essa. Inclusive, E eles ele fazem pode questão, a cada tweet Tesla. dele, a Tesla faz questão de falar que não vendeu nada. Né? E Vamos ele ver o disse balão. Tesla Diamond Hands, não foi que ele tinha Diamond Hands, foi Tesla Diamond Hands. Então, nós vamos saber no reporte trimestral. Ele Não não precisa duvido. falar do lado dele. Não duvido, inclusive, que ele tenha vendido Bitcoin da Tesla e comprado o Bitcoin no nome dele, ou de testa. Isso também pode ter acontecido. Claro. Porque ele tem um histórico de mentir, de manipular e de cometer crimes de manipulação de mercado impunemente. Se ele faz isso onde é proibido, onde é crime, não dá em porra nenhuma, ele não vai fazer onde não é? O cara é acostumado a ser estuprador onde dá pena. O cara não vai estuprar quando ele vai pra Ilha do Sexo do Epstein? Pô, aí agora que acabou, não é isso? Mas aí não tem graça. Mas, gente, a gente tem que lembrar que podem ter N outros bilionários que já montaram posição, que estão montando posição e não fazem questão de divulgar. Ou talvez empresas que compraram, sei lá, 50, 100 milhões de dólares, mas o cara tem um caixa de sei lá, 1 bi, não é tão relevante, então não tem que fazer o disclosure. Então, se a gente ficar se ligando só nesses caras que anunciam, a gente está pegando um sample, uma amostra, talvez enviesada do mercado. Porque esse cara que está falando gosta de estar na mídia, gosta de estar no radar. Então, ele pode ter um objetivo pessoal de falar, pô, eu sou o rei da tecnologia, eu manjo, eu tô comprando Bitcoin, tô comprando Dogecoin. Eu sei lá que esse cara não interessa, pro Bitcoin não interessa. O que a gente tem que fazer é medir se, de forma geral, os institucionais estão vendo o Bitcoin mais como um... Tem um gráfico bonito daquele Nick Carter, do analista, que ele mostra que ao longo dos últimos 10 anos o discurso de para que serve o Bitcoin, enfim. Não. Do main use case de Bitcoin, que já foi Darknet Money, foi trocando o main use case. Então, o que a gente tem que a narrativa, isso. Qual que é a narrativa que os institucionais estão percebendo agora para o Bitcoin, que isso é importante. Se ele é um competidor do ouro, é um mercado de 10 trilhões. Se ele é um competidor, sei lá, para ocultar dinheiro sujo, acho que já é um mercado até maior que o do ouro, enfim. Se ele é um mercado para desbancar o fiat money, puta, a gente já está falando de um treco maior ainda. Se as pessoas começam a perceber que, na verdade, ele compete com tudo, com imóveis, enfim, com terrenos, enfim, com ações de empresa, já é um mercado maior ainda. Então, eu acho que a adoção não é a palavra certa, mas o potencial do Bitcoin deveria ser medido, é uma coisa social, ele tem que ser medido conforme as pessoas o percebem. Então, acho que mais importante do que ver 1 ou 2 caras esporádicos, é a gente pegar uma média da indústria. Assim, e nem todo mundo gosta de estar na televisão, no CNBC toda hora. É o que o Nick Szabo chama de escalabilidade social. Mas, Maca, que dia que esse fundo do BTG, da RISPA, vai ser lançado? Esses caras vendendo Bitcoin, cobrando menos de 0,5% ao ano, porra, de corretagem. Vai ter milhares de empresas, a vovó no Coiner, vai ter Bitcoin sem saber, porra. O gestor dela, da XP, da BTG, vai empurrar isso, ela não vai nem saber, porra. O cara vai comprar. Olha, hoje em dia, o cara que compra SP500, indiretamente, ele investe um pouquinhozinho de Bitcoin. Essa quantidade vai aumentar com o tempo. Veja, você sabe que dia é que esse fundo da RISPA vai ser lançado pelo BTG? Esse fundo do BTG vai empurrar Bitcoin em patrimônio de gente rica, de gente classe média, gente que nem vai saber que tem Bitcoin, porra. Ele vai saber que o gestor financeiro dele é melhor ou pior, e vai querer o melhor, e o melhor vai ter empurrado o Bitcoin nele, né? O gestor, esse cara que é o assessor lá da XP, ele tem incentivos meio perversos, que ele vai sempre oferecer o produto que está pagando mais. E quando tem lançamento, por exemplo, eu sei que naquele Hashdex no índice, separaram acho que 5,5% de taxa de todo o dinheiro que entrou para pagar para esses corretores que estavam participando, distribuindo. Então tem esse incentivo. Mas supondo que esse treco atinja 3 bilhões de reais no Brasil, não é tão relevante assim, entendeu? Eu acho que o mercado de ETF nos Estados Unidos é muito mais relevante. Eu acho que é a hora que os fundos lá nos Estados Unidos, a Fidelity, enfim, Legg Mason, os caras gigantes de 5 trilhões, 7 trilhões de dólares, tiverem um instrumento bom, que não é o GBTC, para poder alocar, e a hora que essa cultura estiver mais disseminada, que eu acho que vai ser ao longo dos próximos, sei lá, 18 meses, Bitcoin é um ativo geracional.
Não adianta você achar que, pô, seu pai, seu tio, seu avô vai começar a usar amanhã porque a inflação bateu 10%. Não, ele vai começar a usar o dia que o dinheiro não for mais aceito. O dia que ele for comprar na Amazon, e a Amazon fala, a gente não aceita mais Fiat Money, você só aceita Bitcoin. Assim como eu já contei o caso da minha mãe, que foi a última cliente da Blockbuster lá de Ipanema. Enquanto tinha a locadora, ela não migrou para o Netflix. Não é porque a tecnologia é 10 vezes melhor que a pessoa muda. Então a gente tem que observar de perto. O Bitcoin tem o fator ganância, né, embutido. A pessoa não compra porque ela precisa usar, ela compra porque ela quer ficar rica. Minha mãe não quer ficar rica. Até sua mãe, até o seu avô. Não quer ficar rica. Não, e sua mãe e seu avô, antes de comprar Bitcoin, ele vai financiar o Bitcoin. Porque ele vai baixar o aplicativo que paga o triplo da CDI no real sintético. Esse tipo de gente vai ser as pessoas que vão propiciar que a gente nunca tenha que vender Bitcoin. Porque esses caras vão preferir mamar em Fiat até a Fiat morrer. Esse cara vai entrar em Bitcoin sem comprar Bitcoin. Ele vai pegar o patrimônio dele e colocar em as pessoas que estejam, como é que chama? Colateralizando em Bitcoin. Exatamente. Exato, que é o que dizia o Saylor, não é? Só que num mercado descentralizado. É a visão do Saylor, mas feito de uma forma descentralizada. Exatamente. Não, pode não ser descentralizado, Becas. Pode não ser, porra. Se amanhã, se fosse descentralizado fosse resposta, Binance não existia, porra. Binance não existia. A Uniswap seria maior que a Binance. Sim, pode inclusive ser da própria corretora, sim. Pode ser Marketplace. A Binance não pode. Olha, Marketplace. O cara da FTX, esse Brian, não sei o que lá, e Armstrong, sei lá o que. Esse cara foi o segundo maior doador da campanha do Biden, porra. O cara deu dinheiro pra caralho pra esses vagabundos comunistas. Você acha que esse cara não tem penetração política, velho? Você acha que esse cara da Binance... Olha a família dos caras, tudo gente da alta, porra, general, a porra toda do PCC, da porra lá. Esses caras têm uma penetração política do caralho. Tipo, se você fazer uma coisa descentralizada que seja melhor do que o user experience dos caras, você tem recurso infinito. Porra, centralizado sempre vai ser mais barato. Redundância, tipo assim, descentralização é redundância é custo, porra. É custo. Minha experiência é limitadíssima, velho. Minha experiência com o DeFi é limitadíssima. Eu tentei usar DeFi do Decred uma bosta. Tentei usar negócio de pancake uma bosta. Tentei usar Uniswap, desgraça. Você bota perde R$50 na transação, a porra não vai, você ainda perde o dinheiro da FII. Eu não quero usar isso nem fudendo, isso é desgraça. A questão é que, tipo assim, isso vai avançar, não vai ficar nessa desgraça de Ethereum, isso é um golpe. Vai ter uma hora que vai ter rede federada. Você vai dizer que a Liquid não tá funcionando? Liquid funciona pra mandar dólar, porra. Pra mandar dólar sintético, não é isso? Tá funcionando pra caralho ou não? Funciona muito bem. Esse esquema de federação vai ter várias federações. Vamos ter várias Liquid. Exatamente. E é legal. Você vai escolher quem confiar. Eu fazer essa... Pessoal. Muito bom o papo. Maca e Renato, épico. Vocês conseguiram. Foi épico. Recorde de pessoas assistindo aqui o canal ao mesmo tempo. Passamos de 500 espectadores simultâneos. O pessoal adorou, cara. O pessoal adorou. Renato, o pessoal quer você aqui todo dia com a gente. O Maca também. É que o Maca o pessoal já conhece aqui. Hoje é muito bom, o Renato pela primeira vez aqui. O Maca tem um canal, aqui a conversa. O Maca voltou a botar, finalmente, depois de anos, ele voltou a postar coisa no canal dele, né? Como é o canal do Maca? Eu tenho seguido aí, Maca. Pus lá os likes e tudo, hein? Valeu. Exatamente, Maca, @RadarBTC. Quem quiser se inscrever no teu canal, por favor, faz a propaganda aí. Procura lá, Marcel Radar BTC, Radar BTC tudo junto, como tá meu handle aqui embaixo, que você vai achar o canal. Por enquanto tem 2 vídeos, mas a intenção é postar pelo menos aí uns 2 ou 3 por semana. Vai ser vídeo mais curto. Eu não sou um cara técnico, nem esse pessoal que está aqui do Bitcoinheiros, que entende tudo de wallet, de segurança, de UTXO. Então tem um background mais de mercado financeiro. Eu quero ajudar mais esse pessoal em estratégia, em preço, quem quer ser trader, enfim. Vou falar um pouco sobre altcoins também, que o pessoal interessa. Então, pro trading, quem quer brincar com essas coisas... Não! Qualquer coisa. Não! Vamos dizer assim... Eu avisei que era pra gravar essa porra pra depois vocês editarem. Cortava essa parte, tá vendo? Não. Eu sempre vou reforçar pro cara que tudo que as altcoins fazem hoje de forma centralizada, o Bitcoin em algum momento vai conseguir fazer. Os caras optaram por abrir mão da descentralização para conseguir entregar os smart contracts. Ótimo. Agora, o negócio tem gente que sabe ganhar dinheiro com isso. Deixa o cara.
Tem gente que ganha dinheiro com a Telex Free. Teve gente que ganhou dinheiro com a Telex Free. O problema é que 99% dos caras que ganharam dinheiro com a Telex Free foi o vagabundo. Altcoin é um jogo de soma negativa. Quem ganha dinheiro é a corretora, que é a casa nunca perde, e o vagabundo que cria, que recebe o pré-mine. Ou, se você não tem prioridade em velocidade, prioridade em conhecimento ou prioridade em controle de mercado, você nunca vai ganhar em trade, porra. Só se você for médium. Senão você vai se fuder, porra. É isso que você precisa entender isso. Você não precisa de trade. Você quer alavancar? Venda a casa de seu pai e de sua mãe. Você alavanque dentro do sistema Legacy. Você não precisa disso. Compre 10, 20% de sua renda em Bitcoin em 10 anos, que você vai aposentar 10 gerações de sua família. Você não precisa de nada disso, né? Eu não conheço ninguém, todo mundo que eu falo que está em Bitcoin há mais de, 2 anos, eu pergunto, se você, em vez de ter feito a estratégia que você fez, tivesse pego o dinheiro que você tinha, colocado, 70% em Bitcoin, sentado em cima, não ter feito nada, você estaria melhor hoje ou pior? A resposta sempre é, eu estaria melhor. Mas, enfim. Todo mundo. Às vezes, o cara dá um golpe de sorte. Existe. Mas também tem gente que compra bilhete de loteria e ganha, né? Muito difícil. Né? No longo é muito difícil ter sempre sorte. O cara pode ter sorte uma vez, não tem sempre sorte. Eu tive sorte, eu cheguei a fazer palhaçada dessa no passado, ganhei umas vezes e na média perdi. Como todo mundo, sou mais um caso na lista do Maca. Perfeito, Maca. Renatão, desculpa, você quer falar alguma coisa? Não. Renato, e você, quando teremos o seu canal aqui no YouTube? Nunca, né, velho? Eu tô esperando vocês arranjarem um animal pra mim, que aí eu vou me sentir mais à vontade, né? Isso fazer vocês mais à vontade? Mais à vontade? Se puder meter merda em alta, não é isso? O quê? Eu me senti à vontade. Estamos todos presos. Da voz, né? O quê? Com você mais à vontade, estamos todos presos. Criminal é o suficiente pra mim. O quê? Como ações criminais já chega, velho. Eu preciso de um animal desse, sintetizar minha voz, meter tem que ser um negócio mesmo pra eu me sentir à vontade, não é isso? Pra meter bronca. Porque... Vamos fazer, vamos providenciar aí, vamos pensar aí qual animal. Mas não vai ser o Renatão, pra quem tá ouvindo aí ao vivo, vai ser outra pessoa. Tá ouvindo aí, eu vai ser o primo dele. Uma florzinha, assim, pra diminuir. Vai ser o 38ão. O 38ão, olha lá. Já até tem a forma. Pô, pode ser uma forma de uma arma falante. Beleza, vamos pensar. Vamos pensar. Tem que ser o canal B, que é para levar os strikes, né? Tem que ser o canal B. Vamos levar strike para caramba. Pessoal comentando aqui que foi a melhor live do canal. Eu acho que eu tô de acordo, viu? Obrigado, Maca. Obrigado. Finalmente deixaram de falar um pouquinho de preço aqui, né? Que sempre eles trazem traders, mas a gente tem que, driblar o assunto, né? E dessa vez a gente conseguiu, ó. Não é fácil. Não é fácil, não. Continua saindo um a cada 10 minutos, um bloco a cada 10 minutos e um Bitcoin continua valendo um Bitcoin depois de tudo isto. Exato. Antes de nós colocar a questão é que se o Bitcoin... Fala aí, Renato. Se o Bitcoin morrer, ele pode morrer o dólar, o real. A questão é que se o Bitcoin morrer, nenhum outro ativo vai valer nada. Sua casa não vai valer nada. Não tem propriedade imobiliária na China. Se nós não vencermos, quem vai vencer é o totalitarismo. E você vai ser escravo, você não vai ter direito a nada, nem a seu pensamento, nem a dizer o que você acha. Então, tipo assim, é tudo ou nada. Isso não é uma questão financeira, lógica, isso é uma questão estratégica. Ou o Bitcoin vence, ou a gente vai ser escravo, como ninguém nunca foi, né? Não há forma melhor de encerrar de hoje. Obrigado, Renato. Dov, som na caixa. Até a próxima. Até a próxima. Cuidem. Obrigado a todos aí do Superchat. A gente não conseguiu ler, mas acho que apareceram todos na tela. Cara, hoje foi muito comentário. É isso aí, só queria. Mas igual daquele. Valeu, obrigado. Se quiserem também, entrem em bitcoinheiros.com/apoie. Podem enviar aí umas UTXOs pra gente usar para fazer testes e afins. Stay humble. Stack set. É isso aí. Abraço. Abração. Tchau.